Paz do Senhor para a igreja, né? Pode se sentar, igreja. Feliz de poder estar aqui mais um ano com vocês, quarto ano que nós estamos juntos, e aprove ao Senhor trazer uma porção da palavra do Senhor. Espero não enfadar, irmãos, ser rápida, assim se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Pedir aos irmãos que possam abrir a palavra do Senhor. Vamos ler 2 livros. Lá no livro de João, ao qual a Marta me deu o tema, versículo 2, 1, 2 e 3, e diz assim: quem que pudesse colocar sobre os seus pés em reverência a palavra do Senhor, diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento e de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu a casa com o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia traído, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tinha com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre estende convosco, mas a mim nem sempre me tens. Amém? Vamos lá para 1 Samuel 24. Vamos ler só 2 versículos, o 5, que diz assim. Acharam? 1 Samuel 24. Sucedeu, porém, que depois o coração... Vamos ler só esse versículo. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. Pode ser assim. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, e nós estamos aqui para nos fortalecermos a cada dia, e creio que o Senhor preparou este lugar. Desde ontem eu pude chegar, hoje eu e a Messiane e a Giane. Ontem eu não pude vir porque era aniversário do meu filho, e eu trabalho na escola, e ontem foi o encerramento. E quando eu perguntei a Marta qual seria o tema da vigília, ela falou sobre a igreja, sobre uma igreja ao qual está perdendo seus preceitos, e me deu nesse tema, e que esse tema fala quando Marta, todos sabem a história de Marta e de Maria. Marta, ela se preocupava com os afazeres da casa, até o teu irmão adoecer e morrer. Maria se preocupava em estar aos pés de Jesus, mas Marta se preocupava em estar limpando. Só que depois que Lázaro morreu e foi ressuscitado, a história de Marta mudou. Marta, quando viu e Jesus entrou no lugar, Jesus estava ali com ela, e Lázaro também, aquele que tinha ressuscitado, ela pegou um vaso de unguento caro, nardo, e lavou os pés do Senhor. Judas, que era ruim, mau, ele falou: por que está lavando os pés do Senhor? Pega e vende. Mas Jesus falou: e ele falou: dá aos pobres. Jesus falou: os pobres você pode ver todo dia, mas a mim, porque naquela época Jesus estava perto de ser crucificado. Porque o Espírito Santo de Deus está falando conosco, creio que já está falando desde ontem conosco. Vamos aproveitar todos os minutos com o Senhor. Vamos aproveitar e vamos adorar o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo, porque eu nasci e você nasceu para ser adorador do Senhor. Se não for para adorar o Senhor, não importa o nosso nascimento, eu e você nascemos
para seres adoradores do Deus Todo-Poderoso. E nessa noite, e desde ontem, esse encontro não é para mim, não é para Marta, não é para o MMI, é para a honra e glória do nome daquele que me ungiu, e do nome daquele que te ungiu, do nome daquele que te separou. Todo o culto está sendo dado a Ele. O culto não é dado para mulheres, o culto não é dado para irmã, o culto é dado para o Senhor. E nessa noite Ele está recebendo quando o cheiro suave é a narina dele. E por isso nós estamos aqui neste lugar. Mas o Espírito Santo de Deus está falando. O que o Senhor está falando conosco nessa noite? Sejamos adoradores. Sejamos, nós vamos sair daqui, mas a extensão da igreja é a nossa casa, é o nosso trabalho, e que possamos fazer aquilo que o Senhor tem nos colocado. E eu pedi uma palavra ao Senhor, eu falei: o Senhor, o que o Senhor quer falar naquele lugar? Porque eu não me mando, igreja. E lá na minha igreja, agora pela misericórdia de Deus, eu estou dirigindo a igreja, e se eu morrer hoje, o meu lema é: crente não se manda, escolhido não tem escolha. Eu não me mando. Então não é aquilo que eu quero. Que se fosse aquilo que eu quisesse, irmãos, eu tenho que fazer aquilo que Jesus manda. Desde ontem, desde hoje, eu estou ouvindo: obedecer é melhor do que sacrificar, porque obedecer gera milagre. E obedecer é melhor do que sacrificar, porque obedecer já é um sacrifício. E por que o Senhor rejeitou Saul? Porque o Senhor mandou Saul matar todo o povo de Gade. E Saul chegou lá, viu o rei de Agag, viu umas ovelhas bonitas, viu um boi bonito, e falou assim: o Senhor mandou matar, mas eu vou guardar o rei, ainda vou guardar algumas ovelhas. E o Senhor usou Samuel e falou: Saul, eu mandei tu matar tudo, eu mandei tu fazer da forma que eu quero. Sabe por quê? Tem gente que quer servir Jesus da forma que acha que tem que servir, mas o Espírito Santo de Deus, que me escolheu e que te escolheu, não é assim não. Nós temos que servir ao Senhor da forma que Ele quer. Não é da minha forma, não é da tua forma, é da forma de Jesus. E Saul pensou que estava agradando ao Senhor, mas ele desobedeceu ao Senhor, porque ele matou e falou: eu vou matar, mas não é da forma que o Senhor queria que fizesse. E por Saul ter sido rejeitado pelo Senhor, Deus levanta quem? Davi. Davi, o Senhor escolheu malhando, defendendo as ovelhas do pai dele, matando urso, matando leão. E quando Davi foi ungido rei, ele não tinha aparência, ele não era forte, era um menino. Mas Deus não olha como eu olho, Deus não olha como nós olhamos, Deus olha de olhar diferente. O homem olha a aparência, mas Deus contempla a mente, coração. A palavra do Senhor diz que Ele sonda coração e esquadrinha o rins. Sem coração e sem rir ninguém vive. E Deus olha para Davi e unge. E quando Deus unge Davi, porque Saul foi um rei escolhido pelos homens e não por Deus, o coração de Saul começa a entrar ira, começa a entrar inveja, começa a entrar aquilo que desagrada ao Senhor. Porque Davi, quando ele começa a vencer guerras, a igreja sabe, ele venceu, ele matou Golias, ele venceu outras guerras, e o povo começou a adorar Davi. O povo falava: Saul matou 1000 e Davi matou milhões. Entrou uma inveja em Saul tão grande que ele começou a perseguir Davi. Porém, Davi sabia que Saul era ungido de Deus. Irmão Deus, o que você quer falar? Nós estamos lá agora em 1 Samuel capítulo 24. O que o Espírito Santo de Deus bradava no meu coração para falar para a igreja nessa noite? Está sendo falado sobre reino, está sendo falado sobre tudo aquilo que vai acontecer conosco. Mas para eu e você chegarmos a fazer parte deste reino, nós temos que estar com o nosso coração voltado para aquele que tudo pode e para aquele que tudo faz. Nós temos que obedecer
a voz dele, porque de qualquer maneira ninguém faz parte de reino. De qualquer maneira ninguém faz parte do reino do Senhor. O céu é tomado à força, está do lado de Jesus, requer renúncia, requer preço pago, e renúncia, preço pago, não é de qualquer maneira, é buscando a face do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Saul, o coração de Saul se ira, ele começa a perseguir. Davi, homem de Deus, começa a fugir de Saul. E numa dessas fugidas, ele entra numa caverna, porque Saul já tinha entrado na caverna para fazer as suas necessidades. Os homens de Davi chegam junto com Davi e falam assim: Davi, eis aí Saul, ele te persegue, e agora chegou a hora que Deus colocou ele na tua mão. Davi olha para a situação e fala assim: ele é ungido do Senhor, e ungido do Senhor eu não posso tocar. Davi até corta a orla do manto de Saul, mas ele não toca em Saul. E eu lendo a palavra, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? E o Espírito Santo de Deus falava assim: diz a minha igreja, como já foi falado aqui, o Senhor, Ele está às portas, e nós temos que ser lavados e remidos pelo corpo do Cordeiro. E o Senhor bradava no meu coração e falava comigo: em ungido do Senhor não se toca. Buscar é muito bom, bradar é muito bom, falar línguas estranhas é muito bom. Eu sou do banco, igreja. Rodar é muito bom, profetizar é muito bom, até ministrar, mas eu preciso obedecer. E não adianta eu querer fazer todas as coisas, porque dom não salva. O que salva é presença. Não é porque eu estou pregando é que eu vou ser salva. O que vai acontecer comigo é minha vida cotidiana com o Senhor. Eu só vou conseguir fazer parte do reino do Senhor com a minha vida cotidiana com o Senhor. E o Senhor está falando nessa noite para mim e para a igreja do Senhor: não toca em ungido. Mas irmã Andressa, ele não está mais ministrando, ela não está mais na igreja, mas quem ungiu foi Deus. Quem ungiu não foi eu, quem ungiu foi o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor está falando nessa noite: não é porque saiu que não é ungida minha e nem ungido meu. Saiu, mas continua sendo ungida. Falei: Senhor, e agora? Não posso falar, não posso tocar, não posso tocar naquela criança, não posso tocar naquela irmã, não posso tocar naquela que se batizou hoje, não posso tocar, não posso falar, porque é ungido e ungida do Senhor. Que é isso, irmão? Pensa assim? Não posso, não posso. Davi tinha todos, os homens de Davi falaram assim: chegou a sua hora. Ele falou: Deus não vai fazer isso. Ele fez Saul saber que ele estava ali na caverna. Ele olhou para Saul e falou: olha, Saul, eu estou aqui, mas mal nenhum eu te fiz. E quem é que está te incitando contra a minha vida? Eu fujo do Senhor para não te fazer mal nenhum. E por que me persegue? O Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite. Ei, nós não estamos nesse encontro em vão. Você não saiu do Rio de Janeiro em vão. Eu não saí da minha casa em vão. Nós estamos aqui para adorar o santo nome dEle, para aprender sobre Ele, mas nós estamos aqui para obedecer a voz dEle. E o Senhor está falando: para de falar, para de julgar, para de querer acusar, para de querer tocar. Ei, tocando desagrada ao nome do Senhor.
Obedecer ao Senhor é algo que nós renunciamos a nós mesmos. Irmãos, agora eu estou pastoreando pela misericórdia de Deus, tem 6 meses. Eu cheguei numa igreja e tinha um membro só. Vontade de correr todo dia. Choro todo dia. Mas o Senhor falou: Andressa, não era nem para tu estar viva. E por que tu está chorando? Obedece a minha voz, porque aquilo que o olho não viu, ainda não chegou até o teu coração, é o que eu tenho preparado para você. Então só me obedece. E ontem, igreja, só para os irmãos entenderem, irmã Andressa, mas você está colocando medo na gente do Senhor? Eu, Andressa, temo e tremo pelo Senhor, porque nós estamos acostumados a um evangelho que Deus é só amor. Ei, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Eu já contei para esse ano. Eu comprei um guarda-roupa para minha filha. E na quinta-feira eu falei: olha, fui lá, comprei uma loja lá perto da minha casa, uma loja grande. E na quinta-feira era para ser entregue. Eu falei: sábado não pode, porque eu vou viajar. Aí eu na escola ligando pro pessoal, Andressa, aí a moça falou assim: Andressa, o entregador não tá, passou mal, infartou. E eu falei: mas eu preciso receber, porque eu vou viajar à noite, porque sábado eu não vou estar. E meu esposo, irmão, é militar também. E é assim, ó, na linha, não pode cair um cisco no chão. É, o marco inteiro de substério. Já está aposentado, mas não pode cair um cisquinho no chão. E eu falei: não, estou com pressa de entregador. Estou com pressa de entregar, porque eu desmontei o que estava no quarto da minha filha. Eu tenho que montar, poder vir para cá, eu tenho que deixar a casa em ordem, sim ou não? Sim. Não adianta estar aqui pregando, a bandaraia show e a casa desarrumada. Ei! Me ligam, eu estava no trabalho. Dona Andressa, eu falei: oi, eu sou entregador da casa Unamar. E a senhora tem como me encontrar? Porque eu não sei onde a senhora mora. Minha casa é cinza, do outro lado tem outra casa cinza, né? De outro militar também. Eu acho que o militar só gosta de cinza, não sei porquê. E eu falei: não, estou indo aí. Irmãos, eu tenho muito medo de Deus. Quem é esse irmão Andressa? Tenho medo, tremo. Estou obedecendo lá na igreja porque temo e tremo por esse Deus. Quando eu chego de carro, o rapaz está de caminhonete. Eu falei: se eu te conheço de algum lugar, passou. Ele entrou dentro da minha casa. A minha filha está ali como deixando. Eu olhei para ele, ele foi pegando aquele guarda-roupa de solteiro, levando até o segundo andar da minha casa. Quando ele desceu, eu falei assim: eu te conheço. Aí ele falou assim: conhece. Quando eu olhei para ele, eu não perdi a oportunidade. Eu falei: Deus, Ele cria situações, mas Ele muda quadro. Os irmãos estão curiosos saber quem era. Sabe quem era, gente? Dirigindo um caminhãozinho velho e carregando um guarda-roupinha da Giane para o segundo andar de uma casa de uma irmã, o goleiro Bruno do Flamengo. A foto tá ali. E meu filho que ia pegar. E meu filho tem 17 anos. E hoje os 17 anos é o quê? Ou é flamenguista, ou é flamenguista. E quem é flamenguista? E ele, aí eu falei assim: André, você não sabe quem saiu daqui? Aí eu falei assim para ele. Ele falou assim: quem, mãe? Eu falei: Bruno. Aí ele falou: mãe, eu ia perguntar a ele como é que era ele junto com o Adriano, com o imperador. Eu ia perguntar a ele como é que era a base do Flamengo. Eu falei: Andrei, com a minha filha tá ali, ó. Quando eu perguntei a ele, eu falei: eu te conheço. O semblante daquele homem caiu. E ele falou assim: dona Andressa, assina aqui. E eu tinha que assinar a nota. E ele subindo com uma... Eu olhei e falei: Jesus, tu és Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor faz a roda gigante girar. Aquele que acha que está em cima e que o nariz está assim, o Senhor abate e coloca lá embaixo. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Porque ele está entregando móvel, irmão, num lugar que nem meu filho tem 17 anos quer trabalhar. E eu falei: Deus, tu és Deus. Igreja do Senhor, dai ouvido à voz do
fecha toda a brecha. Glória a Deus. Porque tem gente que se acha santo demais. É isso. Quem é esse irmão? É mesmo. Porque a igreja de fulano de tal é errada, a outra igreja é errada. Ei, olha a minha mão, tem 5 dedos. O dedo dos mínimos não faz a mesma coisa que o anelar faz. O dedo médio não faz a mesma coisa que o indicador faz. Ei, nem o indicador faz a mesma coisa que esse dedo aqui faz. Eu sou Bleia, estava brincando com ela. Ela é de outra denominação. Você pode ser batista, você pode ser universal, você pode ser presbiteriano. Ei, existe um Deus, e eu não posso te julgar, porque você não está na mesma denominação que eu estou. Ei, quem te salvou não fui eu, quem te salvou foi o leão da tribo de Judá. Eu não morri por ninguém não, Cristo. Quem sou eu? Pobre, miserável, que é assim que diz em Apocalipse, pecadora, que fui lá, jantei, não deu tempo de escovar o teu dente, que obedecer melhor que sacrificar, já devo estar até com o meu lado. E tem gente achando que é grande coisa, tem gente se achando, e Deus está falando conosco, a igreja dele, ó. A igreja dele reunida aqui neste lugar. Ei, a igreja dele está reunida, ó. A igreja dele reunida. E o Senhor está falando, ei, não toca, não abra a boca, ei, não fala, estenda a mão, ajuda, ei, vai buscar. Se fez parte do teu corpo, se esteve contigo, vai buscar, vai ajudar. Ei! Aleluia! Irmão, você tem 48 anos. Agora sou da paleta de cor, né? E a paleta de cor é meio difícil, né? Falei para a irmã Josilé que parece irmão. Glória a Deus. Aleluia. Sou convertida desde os meus 17 anos. Glória a Deus. Mas tem 6 meses que eu tomei posse a uma igreja. Eu encontrei um membro. Tenho vontade de correr todo dia. E como é que eu posso julgar aquele que não está na presença? Como é que eu posso julgar aquele que não está buscando ao Senhor? Porque para eu estar hoje na presença, eu precisei passar pelo vale da sombra e da morte. Pouquíssimos estão aqui por amor. A Giane está por amor, nem ela está por amor, porque a gravidez dela eu quase morri. Ela é de 7 meses. Fiquei diabética na gravidez dela. Ela nasceu com aqui quase lá zero. Para o médico, nem eu e ela está viva, mas ela está ali para honra e glória do nome do Senhor. Sabe o que o Senhor está falando? Deixa ele fazer. A irmã veio aqui e testemunhou. Deus já estava fazendo um particular na casa dela. A outra veio aqui e falou: tem um tempo que eu estou dobrando meu joelho, estou orando ao Senhor. Deus já está tendo um particular com ela. Porque tem gente que quer se colocar na frente de Deus. Não, porque não está. Ei! Eu trabalho com uma senhora. Nós estamos fazendo uma outra escola. Nós não é ela. Eu não tenho condições de fazer. E hoje ela está doente. E a escola dela, só o alicerce, irmãos, para vocês terem noção, ficou quase 200 mil reais. Porque, pela lei, tem que dar um homem dentro, uma mulher dentro. Aí ela vira para mim e fala assim: hoje ela é minha membro. Eu quero entender por que Deus me deu se eu não posso cuidar. Eu tenho falado com ela, ó. Ela servia ao Senhor. E sabe o que ela fazia? Eu entrava 7 horas da manhã na escola, saía 10 da noite. Eu aprendo. O certo é nós fazermos 80 para Deus e 20 para o homem. Mas todo mundo precisa comer. Pelo menos fazer 50 para Deus e 50 para o homem. Mas tem gente querendo fazer 80 para o homem e 20 para Deus. Aí eu falei para ela: ei, ei, Ele te deu porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que
que se arrependa daquilo que prometeu. Ele vai cumprir, mas é necessário você buscar a Ele. E agora ela está com um problema no joelho. E ela falou: já falei com Deus. Eu falei: epa, tu não falou nada. Só eu estou morando aqui em Cabo Frio. Moro lá em Cabo Frio 25 anos. E tem 6 meses que ela está na igreja. Certa? Como assim, irmã Andressa? Eu tiro o chapéu da marca, porque pela profissão dela, ela consegue liderar. Mas lidar com gente não é fácil não. Liderar é pior do que ser liderado. Eu lidero na escola, igreja. E lidar com mulher então é pior que todo mundo. É pior que todo mundo. Eu saio da secretaria, passo pela escola, dá um zum. Quando eu passo, para de falar. Eu falei: ou estão falando de mim, ou estão fazendo fofoca. Eu comigo. Dentro da escola eu não vejo nada, eu não ouço nada. Quando vem falar comigo, não vi, não sei, não quero conversa, não quero problema. Aí quando eu passo, liderar não é fácil não. Tem gente que dá vontade de jogar pro alto. A irmã da cozinha, falei com ela: tu é um sargentão. Ela botou a gente para comer direitinho. Ó. Mas não é fácil não, igreja. Não é fácil. Então que nós possamos nessa noite entender. Nós temos que obedecer a voz do Senhor. Esse ano ela não está com apito. Eu aprendi esse apito com meu marido na boca. Que o ano passado ela tocava o apito. Quem lembra? Era o apito. Mas por quê? Já está acostumada a liderar. E não é fácil. Não é fácil. E às vezes por causa de uma coisinha assim, ó, a gente quer jogar tudo pro alto. A gente quer largar tudo. Mas eu aprendo também que quem muito é dado, muito é cobrado. Então nessa noite, você que saiu lá do Rio de Janeiro, veio para cá, você não chegou aqui em vão. Eu estava falando com o Espírito Santo, como é que eu vou falar essa palavra? E sabe qual a palavra que Deus me deu? Tal profeta que não falar aquilo que eu mando vai morrer. Sabe por quê, igreja? Ouvindo samba, gente. O cabelo era aqui, o nariz era aqui. Jesus vai me abate. Para eu entender que quem manda na minha vida é Ele. Deus é eterno. Filha de macumbeira. Eu não vou falar que é mãe de santo, porque nós somos filhos do santo. Aleluia. Pai da Umbanda, mãe do Candomblé até hoje. E de vez em quando ainda quero correr. Aí sabe o que Jesus fala? Ei, te arranco lá do lamaçal de pecado, te limpo, te dou nome, sobrenome, te faço assentar diante dos príncipes. Tu ainda não quer fazer a minha vontade e nem me obedecer? Ei! Está entendendo o que Jesus está falando nessa noite? Toca não. Ah, mas o pastor tal falou isso de mim. Deixa na mão de Jesus. Meu primo que me ganhou para Jesus, ele me ganhou para Jesus. Hoje bebe todos. Foi em Israel. Eu não posso tocar nele, porque quem ungiu ele foi Deus. Quem chamou ele foi o Senhor. Eu sei que de alguma forma Deus vai salvar ele, porque ele ganhou muitas almas para o Senhor. Eu tenho que orar. Davi poderia ter matado Saul, ainda ia chegar no arraial e ainda falar: ó, matei porque me perseguia.
Só que não eram os homens dele que ele temeu. Ele temeu aquele que podia e aquele que pode, que é o Senhor. Sabe o que o Senhor está falando? Não arranja pretexto, não. Não. Abigail, ela tinha um esposo chamado Nabal. A Bíblia diz que era um homem mau. Imagina, bêbado. E quando Davi quis matar Nabal, subiu. Porque Nabal se negou a ele. Abigail entrou no meio. Ei, Senhor, ele é louco. A culpa foi minha. Ela podia deixar Davi matar Nabal. Deus, ainda podia dizer ainda que Deus tinha criado estratégia. Sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Não use de métodos nenhum para querer fazer aquilo que Deus não mandou. Nem ferir aquele que Deus não mandou. Ah, mas eu fiz porque Deus mandei. Vai surgir situações, como surgiu com Davi e surgiu com Abigail. Ela temia o Senhor. Eu não vejo, pastor não vê, mas o Deus Todo-Poderoso vê tudo. A Bíblia, a palavra do Senhor diz: se eu subir o céu, lá Ele está. Se eu descer no mais profundo do mar, lá Ele também está. Quem pode fugir dos olhos do Senhor, se os olhos dele são como chama de fogo? Que às vezes surgem situações. Não, mas foi Deus. Quem disse que foi Deus? Foi Deus, não. Coloca na mão do Senhor. Coloca de pé. Eu quero fazer parte do exército do Senhor. Mas você por algum motivo. Aqui embaixo. Você por algum motivo tem pensado em desistir. Tem falado. Eu tenho que falar para o Senhor: Senhor, me dá mais paciência para suportar. Porque estou numa igreja que tem ninguém na família que se acha o dono da igreja. É isso aí. É isso aí. É muito bonito quando a pessoa é humilde. Mas tem aquelas pessoas que acham dono. Não, eu prego, eu limpo o chão, eu mexo no som, eu dirijo a criança, eu dirijo o jovem. Aí chega alguém para poder botar ordem. Sou nada não, sou pó e cinza. Resto do barro que sobrou. Fio para lá. Só para fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Irmão Andrés, eu preciso pedir a Deus para me entender. Eu preciso pedir a Deus para me esperar nele. E não achar que qualquer situação foi Ele quem fez. Ei! Situação bonita foi minha irmã que se batizou hoje. Deus preparou tudo. Deus preparou. Da irmã. Mas tem coisas que às vezes a gente quer fazer. Vem aqui na frente. Já de novo. Se você orava, volte a orar. Se você pregava, volte a pregar. Se você ministrava, volte a ministrar. Se você louvava, volte a louvar. Ei! Quem já escolheu foi o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Andressa, eu preciso. Daqui a pouco vai ser ministrada a ceia. E a palavra do Senhor diz: caminhai o homem a si próprio. Irmão André, uma
diz, tu não vai chegar. Tem que renunciar a esse sistema, do jeito de vestir, do jeito de falar. Chegou a hora do dia vai. Tinha talento, tinha ação, tinha visão, agora onde está?
ministrar, volta a falar em mistério,